Bom dia, meninas. Hoje nosso estudo sobre o Espírito Santo é o capítulo 4, do verso 23 ao verso 31. Vamos fazer uma oração? Querido e amado Deus, neste momento quero colocar diante da Tua presença a minha vida, meu coração, minha mente, meus questionamentos, as minhas ansiedades, as minhas preocupações, que quem estiver ouvindo agora, a Keila, a Gisele, ou outras pessoas que estiverem ouvindo, possam também nesse tempo tirar todo o foco da correria do dia, tirar o foco das atividades que estão fazendo e acalmar o seu coração. Que mesmo que estejam fazendo alguma coisa, dirigindo, lavando louça, ou até mesmo sentada ouvindo, que o coração e a mente possam estar centrado na Tua palavra. Traga cativo, Espírito Santo, a nossa mente, a esse texto, a esse aprendizado de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, como o que nós vamos falar hoje é uma continuação de um trecho, né? Eu vou fazer uma recapitulação. No capítulo 3, nós vimos que um homem aleijado de nascença, sentado na frente do templo, pediu esmola para Pedro e João, e Pedro, em nome de Jesus, trouxe a cura para ele. Esse homem começou a saltar, pular, correr e adorar a Deus, e o povo ficou perplexo, ficou admirado. A partir do verso 11, Pedro percebeu a aglomeração das pessoas e começou a pregar. E aí ele começou a falar sobre Jesus, sobre arrependimento, sobre fé, sobre a presença do Senhor, e ele veio falando, né, a respeito do que estava acontecendo. Só que enquanto eles estavam falando, aí entra o capítulo 4, os capitães da guarda começaram a perceber que eles estavam alardeando e prenderam Pedro e João. Quando foi no dia seguinte dessa prisão, eles foram colocados na frente de um sinédrio, na frente do sumo sacerdote, para poder justificar o que estava acontecendo. E no verso 8 diz: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou. Isso a gente já começa a ver o mover do Espírito Santo através da vida de Pedro. Porque quando o Espírito Santo, estamos plenos do Espírito Santo, entre N coisas que nós somos empoderados, vem a ousadia e o temor do Senhor, né? Nós nos tornamos assim ousados, nós nos tornamos fortes, nós recebemos algo que de nós mesmos nós não teríamos, e com autoridade Pedro começa a falar no sinédrio. Quando chega no verso 20, eles falam para o sinédrio assim, ó, as pessoas falam para ele: pois não podemos deixar de falar de tudo quanto temos visto e ouvido. Quando nós estamos plenos do Espírito Santo, aquilo que está em nós é maior que tudo, ele quer sair, não tem como, né? E aí, como não tinha nada contra eles, não tinha motivo para deixá-los presos, então eles foram soltos e o povo ficou assim maravilhado. E no verso 22 ele fala, para poder dar mais ênfase no tamanho do que aconteceu, ele diz que o homem tinha 40 anos, né? Então a gente vê logo no começo, o aleijado de nascença, conhecido por todo mundo, porque 40 anos indo lá para a porta, pedindo esmola, todo mundo sabia quem ele era, né? Então assim, é o tamanho de tudo que aconteceu. E aí começa o verso 23, né? E eu vou ler um pedaço que diz assim: assim que foram soltos, Pedro e João buscaram companhia dos seus amigos e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam dito. E ao ouvirem esse relato, os irmãos, unânimes, elevaram a voz e exclamaram. Só nesses 2 versículos, nessa parte, eu vejo assim, que tremendo, né? Quando nós estamos ligados a uma igreja,
quando nós estamos ligados a amigos que professam a mesma fé, que acreditam no mesmo Deus, que entendem o poder e a soberania de Deus, né? Ele não saiu correndo, fofocando para a vizinhança, ele não saiu correndo falando para quem não interessa o assunto, ele não saiu contando para as pessoas de trabalhar, fui preso, o povo é tudo um bando de hipócrita, de falso, né? Ele não saiu falando mal, eles não saíram reclamando, né? E eu não vou nem dizer que eles poderiam, apesar da injustiça, né? Porque falar de Deus é injusto ser preso por causa disso. Então eles poderiam falar, mas eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles unânimes elevaram a voz a Deus e começaram a exaltar tudo que Deus tinha feito, a perseguição em nome de Jesus, a afronta em nome de Jesus, né? E olha a oração deles. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste. Porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão? Eu vou dar uma parada aqui e vou trazer o que tem acontecido na nossa vida atualmente. Nós temos um governo corrupto, né? Nós temos uma eleição que está chegando, nós temos o mundo querendo destruir a moral, querendo destruir os cristãos, querendo nos afrontar, querendo destruir nossas crianças, querendo fazer afrontas o tempo todo contra nós. E aqui ele vai falando a respeito de nações pagãs, de povos que querem destruir Jesus, de reis e governantes que se levantaram contra o Senhor. E hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. Pessoas têm se levantado contra a nossa fé, contra aquilo que a gente crê. Pessoas têm se levantado de forma sobrenatural com relação às nossas ideias, né? Que, se é que eu posso dizer, porque essas ideias não são nossas, mas é a veracidade da palavra. E quantas vezes nós temos sido corrompidos dessa forma? Quantas vezes, ao invés de nós procurarmos nossos irmãos em Cristo, nós vamos procurar quem nos ajuda a falar mal? Quantas vezes nós vamos nas redes sociais e começamos a declarar a injustiça? Neste momento, a parte mais tremenda é que eles foram em oração diante daquele que tudo pode resolver. Mas o mais lindo de tudo é o desfecho dessa história, dessa oração. Porque eles entenderam, através do verso 28, que tudo que esses homens estão fazendo, eles estão realizando o que Deus, em poder e sabedoria, já havia dito que ia acontecer. A palavra já disse, nos últimos dias seríamos perseguidos, afrontados, caluniados. Nos últimos dias iam querer destruir a palavra de Deus. Nos últimos dias iam querer destruir a igreja. Nos últimos dias iam querer destruir o que a gente crê, a família, os princípios cristãos, os nossos valores. Aqui está dizendo, eles já sabiam, então, que essa oração seja nossa hoje. Nós sabemos, já estava predito, mas o nosso posicionamento de ousadia entra agora. Olha que tremendo. Façamos de nós essa oração. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças que o mundo tem feito contra nós. Nós, o teu povo, nós, tua igreja, nós o que tememos a ti, nós os teus filhos, nós os que te amamos, nós os que declaramos a tua palavra, nós os que nos levantamos em posicionamento contra todas as questões que possam vir de afronta com a nossa palavra, com a tua palavra. Senhor, capacita-nos para proclamarmos a tua palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar milagres por meio do nome do Santo Senhor Jesus, através da minha vida. Que a minha boca não seja uma fonte de fofoca, de encrenca, de intriga, de confusão, de reclamação, de ingratidão.
Que a minha boca não seja uma fonte de questionamentos políticos, de questionamentos de ideais. Que a minha boca e as minhas mãos proclamem a palavra do Senhor com intrepidez, que a veracidade dessa palavra encha os meus lábios. Que o Espírito Santo traga à memória aquilo que eu estudar, que o Espírito Santo traga à memória aquilo que eu aprender, que o Espírito Santo traga à memória o meu tempo de estudo da palavra, que o Espírito Santo traga à memória as palavras que eu aprendi no púlpito, que o Espírito Santo abra a minha mente para que eu possa lembrar da tua palavra e que com intrepidez ela saia dos meus lábios e que o Senhor use as minhas mãos para curar, realizar sinais e maravilhas pelo nome de Jesus, porque esse é um tempo em que o mundo espera ansioso a manifestação dos filhos de Deus e que nós sejamos assim. E o verso 31, para fechar com chave de ouro esse texto. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. No comentário diz: é o Espírito Santo quem nos capacita com força espiritual, generosidade, coragem, intrepidez, determinação, sabedoria e santidade para testemunharmos da salvação que há somente em Jesus. Que essa seja a nossa oração neste tempo, que essa seja a nossa oração, que nós possamos ensinar essa oração para as próximas gerações. Há uma geração que virá depois de nós, os nossos filhos, e eles precisam conhecer o Deus que prometeu, o Deus que disse que haveria afrontas, a importância da unidade do povo de Deus e principalmente que o Espírito Santo é quem nos capacita nesse tempo para nos levantarmos diante desse mundo, para arrancarmos o inferno, para saquearmos o inferno, para nos levantarmos com força contra o inferno. E nós não vamos nos calar. Que o Espírito Santo, esse que nós estamos estudando, como ele se move, como ele trabalha, que esse Espírito Santo maravilhoso, nosso amigo, que habita dentro de nós, nos capacite e faça conosco, assim como fez esse povo. Que ao terminarmos essa oração que fizemos aqui, o Espírito Santo possa tremer onde nós estivermos, que o Espírito Santo possa tremer o nosso coração, tremer a nossa mente, tremer nossas mãos, tremer nosso corpo e possa a unção transbordar através de nós, em nome de Jesus. Eu trago a existência, a veracidade dessa ousadia, eu trago a existência, a veracidade desta palavra, porque nós não vamos nos calar, porque nós vamos buscar a plenitude do Espírito Santo, para que com intrepidez e cheios e plenos nós possamos derramar da graça de Deus por todo lugar onde Ele nos enviar. Em nome de Jesus, fiquem com Deus, na paz do Senhor. Amo vocês, fiquem com Deus. Um abraço.